Tudo certo. Bom, vamos lá então. Voltando então as ações, né, tipo de intervenções da manutenção. Não sei se ficou alguma dúvida antes da aula. Vou usar para o microfone e peçam, tá? Se vocês quiserem parar a aula também, professor. Sim, sim, sim. Bom, manutenção corretiva. Tá? Então, a manutenção corretiva, ela existe para colocar o item de novo em funcionamento. Então, quando o item parou, você vai fazer uma manutenção para corrigir o problema, corrigir a falha. Tá? Corrigir a falha. E aí a gente separa, tá? Em manutenção corretiva não planejada e planejada. A não planejada é emergencial, é aquilo que eu falei. Tá? Existem N exemplos de empresas, né, que tem que mandar vir peça com frete aéreo, certo? Tem que chamar o especialista lá de São Paulo. Ah, mas isso não existe, professor, na minha empresa. Não existe hoje. Tá? A partir do momento que você começar seguindo a evolução natural dos equipamentos, né, da economia, vamos dizer assim, né, a empresa começa a investir em máquinas mais tecnológicas, certo? E aí a manutenção dessas máquinas fica cada vez mais restrita. Tá? Um exemplo claro que existe é nos caminhões, eletrônicos, tá? Acho que foi 2014, acho que foi 2013, não, até antes, acho que 2012, 2011, não lembro, tá? Por questões ambientais, porque os caminhões eletrônicos têm menos emissões de poluentes, teve uma troca, tá? Antes do euro ainda, tá, pessoal? De caminhão com bomba injetora mecânico para caminhão chamado eletrônico, que a eletrônica faria o controle dessa bomba de injeção. E aí foi uma grande correria, porque todo mundo ia comprar o caminhão mecânico, porque ele dava menos manutenção. Não é que ele dava menos manutenção, é que a manutenção dele tem que ser especialista em eletrônica para fazer. E um caminhão, um Mercedinha, vamos dizer assim, qualquer pessoa com boa fé consegue fazer manutenção. E já a manutenção de um caminhão eletrônico, não. Então, teve uma grande correria para os caminhões que não eram eletrônicos. Depois veio os euros, tá? O Euro 3. Acho que esse era o Euro 3, tá? Depois veio o Euro 5 com o Arla. Mesma coisa, uma grande correria para caminhões que não ia Arla, porque o custo ia ser reduzido. Tá? E, no entanto, a gente já está caminhando aí para o Euro 7, Euro 10. A Europa já está nisso faz tempo já. Então, essa é uma evolução natural. Aconteceu com os caminhões, aconteceu com os carros e acontece com os equipamentos das empresas. Tá? Acontece com os equipamentos das empresas. Então, essa manutenção que ela é simples, ela começa a ser mais complexa. E aí, a manutenção mais complexa, ela exige um planejamento. Se você mandar vir o técnico lá de São Paulo, você paga deslocamento, você paga a hora, fica caro pra caramba. Tá? Fica caro pra caramba. Então, manutenção corretiva não planejada é sempre associada a elevados custos indiretos de produção. Tá? Por que indireto de produção? Porque é um custo que não está incluso, é um custo que não está incluso no produto. Tá? Quando você faz um orçamento, quando você calcula o custo em produto, em nenhum lugar você coloca lá manutenção, né? Ela fica dentro da margem de lucro da empresa e deduz direto da margem de lucro. Então, quando você faz uma manutenção corretiva não planejada, você tirou dinheiro do lucro da empresa, tá? Não, o cliente não está te pagando isso aí. Então, isso é um diferencial competitivo muito significativo. Tá?
Quebras aleatórias podem ter consequências bastante graves para acabamentos, extensão dos dados pode ser maior. Em plantas industriais de processo químico, petróleo, petroquímico, cimento, tá? Aços, entre outras, cadê aqui, ó? Interromper o processamento dessa forma abrupta compromete a qualidade dos outros que vinham operando adequadamente, levando-os a colapso após a partida, a uma redução eficiente da planta. Então, existem produtos, existem plantas que você tem um tempo, né, de cura, tempo de qualquer coisa. E você interromper o processo, você perde todo o lote. Perde todo o lote. Aí o teu custo de manutenção é muito mais elevado. Tá? Muito mais elevado. Nesse tipo de máquinas. Né? E a manutenção corretiva não planejada, tá? O mantenedor aqui, o mecânico, ele é o super-homem, né? O super-herói, o Tarzan aqui, né? Que ele vai correndo de máquina em máquina, resolvendo, apagando incêndio. Então, você contrata o cara e o cara tem esse perfil. Tá? Quando uma empresa tem a maior parte de sua manutenção corretiva na classe não planejada, seu departamento de manutenção é comandado pelos equipamentos. O desempenho empresarial da organização certamente não está adequado às necessidades e competitividades atuais. Essa aqui é o CREO. Esse gráfico aqui, ele vai aparecer, ele tá aí para, não tá aí para complicar a vida de vocês, tá? Ele tá para ajudar vocês a entender a diferença entre os tipos de manutenção, tá? Qual que é a ideia? A ideia é que o teu equipamento, ele tem uma queda de desempenho e essa queda de desempenho é um indicativo para a falha. Um indicativo para a falha. Eu falei, não falei de tipos de falha que tem, acho que está lá no outro slide, enfim. Mas o pneu do teu carro, por exemplo, ele começa a perder desempenho, ele começa a cantar mais, ele começa a deslizar mais em curvas, para então ele estourar, ele falhar, ele, né, a falha dele. Então essa queda de performance ela é observada em alguns casos. Tá? Rolamentos, tá? Rolamentos de máquinas, eles têm eles tive um problema de conexão e vamos de novo. A NCE caiu também, será? Ou será que ela... Não, tá aí, conectou. Show. Vamos de novo. Não sei, né? Esse gráfico tá aí para ajudar vocês, enfim. Eu estava falando de rolamentos. Não sei se vocês pegaram essa história. Rolamento, deixa eu botar na internet o que é um rolamento, para vocês terem noção. Rolamento de esferas. Rolamento de rolo, isso é um rolamento. Tá? Ele está ali para eliminar atrito. Tá? Ele elimina atrito rolando. Então aqui tem esferas que rolam entre os dois anéis, né? O interno e o externo. Tá? Só que esse rolar, ele gera um desgaste. Claro que esse desgaste acontece depois de muitos ciclos. Tá? 1 milhão de ciclos, 10 milhões de ciclos. Mas ele acontece, certo? Mas 10 milhões de ciclos, professor, é bastante, né? Mas vamos lá. Olha só, vou fazer uma conta com vocês aqui. Sei que vocês não gostam muito de conta. Vou fazer no Excel, já que eu estou com o Excel aberto aqui também. Rolamento.
Um motor elétrico ele rotaciona 1750 RPM, ou seja, 1750 revoluções por minuto. Cada revolução é uma volta completa. Tá? Ou seja, cada revolução, a esfera, né, ela dá uma volta completa, enfim. E é assim que é medida a vida útil do rolamento. Revoluções por minuto. Ou seja, uma máquina que opera a essa rotação, a cada hora, ela tem 100 mil ciclos. Tá? Então, 1 milhão de ciclos não é nada. Tá? 1 milhão de ciclos não é nada. Você pegar aqui 1 milhão dividido... dá 9 horas de trabalho. 10 milhões, 95 horas de trabalho. 95 horas de trabalho dividido por 8,8 horas, um turno só, né? 8,8 horas de trabalho por dia, são 10 dias. Tá? Então, o rolamento ele tem uma vida útil elevada. Elevada. Mas, uma hora ele falha. Como ele trabalha com desgaste, né? Existe o desgaste da esfera com a banda, né? Claro, quanto mais carga, quanto mais esforço, quanto mais temperatura tem esse rolamento, quanto pior a lubrificação desse rolamento, mais rápido ele desgasta. Tá? E uma medida para saber se... E quando o rolamento para, a máquina para. Porém, antes do rolamento travar, tá? Ele começa a apresentar ruído. Tá? Apresentar ruído. Depois que ele apresenta ruído, ele começa a ficar pesado, né? Fica pesado para rotacionar. E esses dois casos, tanto o ruído quanto ele pesa, quando ele pesa, a tua máquina tem uma redução de desempenho. Tem o motor elétrico, tem um rolamento lá no motor elétrico, ele começa a desgastar, ele começa a ficar pesado, o teu motor começa a girar um pouco mais lento, certo? Então, se esse motor toca uma esteira, a esteira começa a girar mais lento. Se esse motor toca um polimento, né, uma máquina politriz, essa politriz começa a rotacionar um pouco mais lento. Então, existe essa perda de desempenho, que é um indicativo de que a máquina está precisando de manutenção. Se você não consegue ver isso ou não dá bola para isso, acontece a manutenção corretiva, ela reduz o desempenho até a falha, e aí você tem T1, T2, T1, T2, tempo de manutenção. E existe uma continha que a gente faz, que é quanto, isso que é confiabilidade, disponibilidade, né? Quanto T1, T2 é maior do que T0, T1, certo? Enfim, para dizer, né, para mensurar a confiabilidade e disponibilidade da máquina. Outro exemplo são as lâmpadas incandescentes, agora não existe mais, né? Uma lâmpada incandescente também, ela começa a modificar o brilho até ela queimar. Manutenção corretiva planejada. Tá? Aí, a manutenção corretiva planejada, ela acontece sempre com um sensor, né? Com alguma coisa dizendo, ó, tá na hora de trocar. No caso do rolamento, é comum o Zé. Né? O Zé é o operador de máquina, ele trabalha há 40 anos na mesma máquina e ele conhece quando a máquina teve uma redução de desempenho. Tá? Ele tem essa percepção. Ou ele escuta a máquina, tem pessoa que bota uma chave de fenda assim, ó, na cabeça da fenda aqui, e aponta no rolamento para escutar o crack lá do rolamento para saber se ele está desgastado ou não. Então, isso é coisa do Zé. Então, existe essa técnica e ela é muito efetiva. Ela é efetiva. O cara, essa máquina está quebrando. O rolamento está indo para o saco. Quem anda com o auto também, o mecânico pega teu auto, dá uma volta, o problema está aqui, até aqui, está aqui. Então, ele tem essa experiência aí para dizer. Mas quando a gente não tem o Zé, a gente precisa de um outro ajudante para nos dar o diagnóstico. Tá? O diagnóstico.
que a tua máquina vai quebrar ou quanto tempo ela vai durar para quebrar. Então, a manutenção corretiva, ela precisa sempre de um diagnóstico feito pela preditiva, detectiva ou inspeção. Tá? O trabalho planejado é sempre mais barato. Né? Que os benefícios, enfim, né? Compatibilizar a necessidade com o interesse da produção, né? As datas, os horários que pode parar e tudo mais. Aspectos, a segurança falha não provoca qualquer risco para o pessoal ou para a instalação. Tá? Melhor planejamento de serviços, garantia da existência de sobressalentes equipamentos e ferramental. Né? Então, você compra as peças que você vai trocar antes, né? Se você tem alguma dúvida que outra vai trocar, não, você não precisa comprar, mas saiba quem tem para vender a pronta entrega. Né? Então, se der problema nisso, sei que tal cara tem para vender a pronta entrega. Perdão. Enfim, isso aí. Né? Como é que funciona então? Você tem um indicativo do desempenho, esse desempenho começa a reduzir, certo? Aí você tem que ter isso mais ou menos mapeado na sua empresa, né? Quando o nível é amarelo, quando o nível é vermelho, quando o nível é vermelho, você precisa corrigir urgentemente, certo? Então você tem um tempinho quando acende a luzinha vermelha aqui na máquina, para você planejar a correção, né? Escolher a melhor hora, parar a máquina, fazer a correção planejada o mais rápido possível e, pam, colocar a máquina de novo em operação. Né? Então, mais ou menos essa é a ideia. Mais ou menos essa é a ideia. E aí que nessa reunião você planeja horários, planeja a compra de sobressalentes, né, do rolamento, quem que vai comprar, faz um levantamento de qual é mais barato, só não pode demorar muito nesse levantamento, né? Porque senão a máquina quebra nesse meio tempo. Então, teu tempo ele é cronometrado, né? Bom, manutenção preventiva. Então, enfim, eu acho que está bem claro os benefícios, né? O quanto melhor é a corretiva planejada do que a corretiva não planejada. A corretiva você vai ter que fazer, se você conseguir planejar ela, vai te reduzir bastante os custos. Manutenção preventiva é aquela da troca do óleo, que a cada tantos quilômetros você troca. Tá? Aí, esses períodos, ó, P1, P2 e P3, P1, P2 e P3, eles são tabelados, tá? Pelo fabricante do equipamento. Então, a cada tantas horas você faz uma manutenção, a cada tantas horas você faz uma manutenção. Porém, essa manutenção não impede que algum outro componente, tá? Não precisa ser efetivamente aquele que você trocou, ou algum outro componente pode causar a falha de, certo? Por exemplo, do rolamento, tá? Se você está com o eixo desbalanceado, se você está com uma sobrecarga em algum aspecto da máquina, o teu rolamento vai ter uma vida útil reduzida. Tá? Vai ter uma vida útil reduzida. Então, embora esteja lá no plano de inspeção, a cada 1000 horas trocar o rolamento, ele pode quebrar antes. Ele pode quebrar antes. Ou pode quebrar a engrenagem. Ah, mas eu troquei o rolamento. O rolamento. Trocou o rolamento, beleza, uma engrenagem quebrou. Não tem o que fazer. Né? Então, a manutenção preditiva não evita falhas corretivas. E essas falhas corretivas podem ser não planejadas. Então, aqui está um exemplo de alto custo de produção. Alto custo de manutenção, perdão. Por quê? Porque você gastou com a preventiva, ficou a máquina parada para trocar, trocou as peças. Depois de um certo tempo, gastou de novo com a preventiva, ficou a máquina parada, comprou as peças. Nesse meio tempo, a máquina quebrou. Entre T5 e T6, ó, uma manutenção corretiva não planejada. A máquina quebrou, você teve que correr atrás de peças, ficou mais um tempo parado, né? Até que você botou a máquina para trabalhar de novo e foi trabalhando. Então aqui, olha quantas paradas a gente tem. Então, se você é administrador, olha isto, né? 1, 2, 3, 4 paradas, enfim, e compara com esse gráfico onde eu tenho 2 paradas, é muito melhor parar 2 vezes do que parar 4 vezes.
e esse é um erro não, essa é uma conclusão que muitos administradores, muitos executivos chegam. Tá? E às vezes é correta essa avaliação, por isso que eu me corrigi quando eu falei que não é um erro. Então, tem que ser muito bem avaliado esses custos. Preventiva, né? Quando que a gente usa uma manutenção preventiva porque ela custa mais caro? Quando não é possível usar a preditiva, já vamos ver o que é preditiva. Quando existem aspectos relacionados com a segurança pessoal das instalações, tá? Por exemplo, cabos de elevador. Cabos de elevador são itens de manutenção preventiva. A cada tantas horas de funcionamento são trocados os cabos do elevador, independente se eles estão bons ou ruins. Por quê? Porque a falha do cabo do elevador, ela causa riscos, né, muito elevados, certo? Quando mais que a gente pode fazer preventiva? Por oportunidade, certo? É muito comum as empresas agora no final do ano pararem entre Natal e Ano Novo, porém o pessoal de manutenção fica trabalhando, fica fazendo o quê? Manutenção preventiva. Aproveita quando a máquina para fazer a troca de óleo, para fazer a troca de correias, para fazer a troca de rolamentos, que seja, né? Com a fábrica parada, né? Porque é uma oportunidade, enfim. Quando houver riscos de agressão ao meio ambiente, né, a falha pode derramar óleo, pode ter algum dano no meio ambiente. E em sistemas complexos de operação contínua, como a gente falou antes, né, onde a corretiva, se a máquina falhar, o custo é muito elevado. Aí se justifica uma manutenção preventiva. Justifica você jogar fora essas peças, mesmo que ainda boas, e colocar peças novas para no futuro você não precisar parar. Tá? A manutenção preventiva será tanto mais conveniente quanto maior for a simplificação da reposição. Quanto mais altos forem os custos de falhas, quanto mais as falhas prejudicarem a produção e quanto maiores forem as implicações de falhas na segurança pessoal, profissional e ambiental. Tá? Basicamente, é isso aí. Tá. Vamos falar da preditiva. Tá? Eu queria ver se tem um gráficozinho aqui. Bom, vamos mostrar por aqui. Então, a manutenção preditiva, ela é um pouco mais mais robusta, não, mais complexa, não. Ela é um pouco mais trabalhada, sei lá, termo utilizar. Ela talvez não é tão simples assim de você explicar em poucas palavras, né? Por quê? Porque ela vai depender muito do tipo de equipamento que você está trabalhando. Tá? Se você tem uma bomba de água, você utiliza umas técnicas de predição. Se você tem engrenagens, você utiliza outras técnicas de predição. Se você tem alguma coisa relacionada à temperatura, outra técnica de predição. Então, as técnicas vão depender do teu equipamento. E a metodologia usada também vai depender do teu equipamento e da tua aplicação. Mas, basicamente, o que a manutenção preditiva faz? Ela lê. Ela tem sensores ou permanentes ou a cada tanto tempo você vai lá e faz uma inspeção. Tá? Faz uma inspeção periódica. E aí ele tenta medir a diferença de desempenho de um ponto e de outro ponto. E essa redução de desempenho se torna cada vez mais acelerada. E é normal, a cada vez que você aumenta o desgaste, você reduz o intervalo de predição. Tá? Reduz o intervalo de medição, vamos dizer assim. Até que você consegue converger e entender melhor essa curva de desempenho. E aí,
chega a um nível, você estabelece níveis de alarme, para quando a tua manutenção bater esse nível do alarme, enfim, soar um alarme, a máquina precisa de manutenção. Agora não, né? Ela vai te dizer, daqui a 2 semanas, ela resiste mais tantas horas nessa operação, e por aí vai. Tá? E aí você tem um tempo para você planejar a tua manutenção e inicia-se o ciclo novamente. Tá? Indústria aeronáutica, isso é comum. A indústria aeronáutica, isso é comum. Você tem, é que não é bem predição, seria inspeção, né? Você, a cada tantas horas de voo, o avião para no hangar, são feitas algumas coletas de dados, né? São feitos alguns ensaios, e aí esses ensaios vão te dizer quantas horas de voo você pode voar até a próxima inspeção, predição, enfim. Tem um exemplo do trem de pouso do avião. O trem de pouso do avião é feito ensaio de líquido penetrante. Ensaio de líquido penetrante. Só coisa complexa, né? É que essa área de manutenção ela é mais técnica, né? Tenho medo de botar no Google aqui líquido penetrante. O que vai aparecer? Imagens. Isso. Então, esse ensaio de líquido são 2 tintas. Tá? São 2 tintas. A tinta vermelha e a tinta branca. Tá? Essa rosinha e a tinta branca. Ele serve como uma técnica preditiva. Ó, aqui, ó. Líquido, técnica preditiva, blog da manutenção. Vamos ver o que diz. Ele serve como uma técnica preditiva para você visualizar trincas que normalmente não são visíveis a olho nu. Então, essa tinta vermelha, ela é fina. Ela tem uma propriedade chamada de capilaridade. Ela preenche espaços vazios. Então, você pinta a peça de vermelho, você vai ver a peça toda vermelha. Só que essa tinta vermelha, ela vai preencher espaços vazios. Aí, você limpa a peça, e depois você passa uma tinta branca. E a tinta branca, ela é um revelador. Aplicação do líquido penetrante, remoção do excesso e revelador, que é o filme revelador, enfim, é um pó fino, um talco branco. Tem a figurinha aqui? Não, sumiu. E esse fluido revelador, ele vai... Outra exemplozinho aqui. E a boca. Aqui, ó. Tinta vermelha, né? Ele vai preencher os vazios, limpa, depois o revelador ele vai ser misturado com a tinta vermelha e vai aumentar o tamanho da trinca, vai tornar a trinca mais visual. Tá? Aqui tem um exemplo bem legal. Uma trinca que você, sei lá, poderia ver, mas talvez não, a olho nu. Ficaria difícil de você visualizar. Teria que olhar muito, né, muito focado. E o líquido penetrante é uma técnica para você ver mais fáceis essas trincas, enfim. Isso é feito no trem de pouso do avião. Tá? É feito no trem de pouso do avião para ver se tem trincas no trem de pouso. E se tiver uma trinca, não quer dizer que o avião não vai voar. Essa que é a noia. Tá? É avaliado o tamanho dessa trinca e é estimado quantas horas de voo, quantos pousos esse avião consegue operar até a manutenção. Tá? E aí é feito, então, essa predição e agendada uma manutenção corretiva, né? Uma manutenção corretiva planejada, certo? Só que a indústria tem tanta segurança,
né? Tem tanta engenharia envolvida que ela tem segurança. Olha só que legal. Ela tem segurança que até, né? Claro que isso vai depender do tamanho da trinca. Né? Se a trinca for muito grande, você não tem essa margem. Mas normalmente o material do trem de pouso já é feito para isso, né? Para resistir a trincas elevadas, enfim. E mais ou menos mais ou menos essa ideia. E aí o pessoal vai planejar a manutenção do trem de pouso do avião. Então, isso é uma técnica de predição também, né? Controle de temperatura, controle de vibração, são técnicas de predição. Acho que tem um outro slide lá que a gente pode ver lá também, que mostra mais algumas, né? E a manutenção detectiva, então, quando você utiliza de computadores, sensores, instrumentos, tá? Em sistema de aquisição de dados. Tá? Deixa eu ver se tem uma figurinha aqui. Não. Eu tinha, acho que eu não botei. Sei lá. Hoje em dia está muito comum o uso de computadores ligados a sensores, tá? Então, eu falei com o pessoal da CE, né? O pessoal da CE é responsável por gerar energia elétrica em pequenas centrais hidrelétricas, né? PCHs. E aí, lá não tem nenhum operador, acho que eu já falei isso para vocês, né? Não tem nenhum operador. E lá no painel você tem lá os valores, né? De temperatura, sei lá, de tensão, né? Dos componentes críticos. E isso ali funciona como uma técnica de detecção. Então, ó, quando virou, liga um alarme e diz, ó, esse componente está precisando de manutenção. Então, essas técnicas, aí está precisando de manutenção, aí você faz uma manutenção corretiva planejada. Da mesma forma. Enfim, a gente tinha falado. Dá tempo de assistir esses vídeos, ou eu vou fazer o seguinte, eu vou botar esses vídeos aqui no WhatsApp de vocês, tá? No grupo aqui. E aí, a hora que vocês terminar a aula, enfim, a hora que vocês conseguirem, vocês dão uma olhada. Senão, a gente vai acabar matando a nossa aula preciosa aí para ver alguns vídeos. Eu tenho mais 6 minutos, tá? Eu vou falar um pouquinho, aqui estão as técnicas, né, do que é possível fazer com a detecção, né, predição. É possível medir vibração, ruído, vazamento, temperatura e desgaste, tá? E aí tudo isso está dentro da engenharia da manutenção, né, que tem como meta estabilização da rotina, saber esses valores para ligar e desligar e implantação de melhorias para, enfim, gerar lucros, tá? Reduzir custos de manutenção. Então, aumentar a confiabilidade, disponibilidade, melhorar a mantenabilidade, né, aquela coisa da dobradiça, aumentar a segurança, fazer a manutenção com segurança, eliminar problemas crônicos, aquelas máquinas que vivem quebrando, tá? Solucionar problemas tecnológicos nas máquinas muito antigas, é possível fazer um retrofit e modernizar uma máquina antiga, melhorar a capacitação do pessoal, treinar o pessoal para que ele conheça a máquina que ele trabalha, né? Que nem o Zezinho lá que conhecia, enfim. E gerir materiais sobressalentes. Isso é caro, então saber o que vale a pena ter em estoque, o que não vale, onde comprar, como comprar, enfim, todo esse background. Para isso, a engenharia de manutenção precisa participar de novos projetos, novas compras de máquinas, né? Quando você compra uma máquina, tem que estar alinhado com a manutenção, com a engenharia de manutenção, fazer análise das falhas, elaborar planos de manutenção, acompanhar indicadores e zelar pela documentação técnica para você padronizar tudo isso. Tá? Que corretiva são os mais caros, preventiva, preditiva, engenharia de manutenção, melhor resultado e menor custo. Tá? Evolução, enfim, os caras de manutenção gostam de se achar. Tá? Comparação de custos, enfim. Isso aqui não preciso citar. Aqui, a tendência, tá? Tendência de quanto é aplicado aqui, ó, no Brasil,
né? Então, aqui a corretiva vem diminuindo, a preventiva, a preditiva e a engenharia de manutenção, né? Então, ao longo dos anos, observa-se um aumento de uma e redução de outras, enfim. Né? Mesmo gráfico. É mais ou menos isso. Em 3 minutos, pesquisa independente estima os benefícios do programa de manutenção preditiva em retorno sobre investimento, 10 vezes. Tá? Redução de custo de 20% a 25%. Eliminação de falhas de 70% a 75%. Redução da indisponibilidade de 35% a 45%. E aumento de produção de 20% a 30%, de 20% a 25%, perdão. Então, vale a pena pesquisar, né? Vale a pena pesquisar, vale a pena investir talvez um pouco. Claro que isso tem que ser, né, com aporte técnico confiável, né? Tem muito vendedor aí que quer vender sistemas de manutenção preditiva, às vezes não consegue entregar aquilo que vende. Tá? Deixa eu ver esses vídeos, eu nem lembro o que é. Acho que um é da manutenção de helicóptero, de aviões. 6 minutos. Manutenção de aviões. E o outro, eu vou colocar lá também. E o outro acho que é da engrenagenzinha. Perdi. Bom, por hoje é isso, pessoal. Sei que foi bastante conteúdo, eu corri bastante para entregar para vocês isso tudo. Vibração de isso também é legal. Tá? Mas a hora que vocês tiver um tempo aí para assistir, enfim, tem aí 1 minuto e 40 segundos aí para terminar a aula. Tem alguma questão, uma dúvida, pessoal? Se tiver aí desse assunto ou alguma colocação, enfim, fiquem à vontade. Não, tranquilo, professor. Se puder mandar o link da aula de hoje pelo WhatsApp, prof, tem como? Tenho. Só demora um pouquinho, acho que é amanhã só. Eu tenho que dar o pelo... Na hora que você puder. Sem problema. Tá bom, obrigada. Certo. Esse videozinho aqui, ele é um pouquinho longo, 12 minutos. Ele mostra isto. Ele mostra uma caixa de engrenagens, tá? E um sensor de vibração. E ele mostra aqui a técnica utilizada para o sensor de vibração. Cadê aqui? O sensor de vibração detectar em qual engrenagem que está o defeito, né? Então, isso você pode fazer numa máquina complexa, tá? Aplicar essas técnicas de vibrações aqui, ó. Né? Então, essa vibração acontece de forma repetitiva e esse pico de vibração indica em qual engrenagem você está com o defeito. Depois ele vai lá e mostra um dente com desgaste aqui, eu acho que é ali, ó. Um dente com desgaste, né? E esse dente gera esse pico